Oi, eu sou a Jane do Empório Genial. Hoje nós veremos o estêncil no tecido. Fixei o meu estêncil com fita crepe, para ele não mexer. Também montei uma caixinha com estêncil, que no caso, pela caixinha nós sabemos como é feito na parede também. Temos aqui as tintas de tecido, tinta para madeira. Pincéis, os pincéis para tecido são pincéis de cerda dura e redondos com a ponta chata, para que eu tenha a base para aplicar no tecido. E no caso da madeira, nós trabalharemos com espuma. Então, esse é todo o material necessário para que a gente possa trabalhar com estêncil. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo estêncil no tecido. Como utilizar o estêncil no tecido? Fixei o estêncil com a fita crepe, para que não corra meu estêncil. Uso aquele pincel da pontinha chata, que nós já mostramos, né? Que eu já mostrei para vocês. E tinta de tecido, pouca tinta. Aqui eu já fiz uma tulipa cheia. E o que eu faço então? Eu pego meu pincel sujo de tinta, bem pouca tinta. Peguei um pouquinho de tinta, venho no meu isopor e bato. Um isopor, um pratinho, não importa. Aí aqui eu venho, bato e tiro o excesso. Por que eu tiro o excesso? Caso haja pelotinho de tinta na ponta do meu pincel, quando eu bato no estêncil, essa tinta penetra por baixo. Então, o segredo básico do estêncil é a quantidade de tinta no meu pincel. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e bato. No caso da tulipa, eu fiz uma pintura cheia. Eu bati de maneira uniforme na flor. Nesse caso, o que eu farei? Eu vou bater só em volta da flor. Eu quero só dar um efeito de sombra. Vou batendo. Aqui eu tenho minha flor próxima à folhinha. O que eu faço? Eu pego um pedacinho de papel branco qualquer e limito a minha flor, para que ela não tenha a parte de baixo manchada de laranja. Então, venho aqui, faço aqui suavemente o miolo e mais forte em volta das pétalas. E aqui eu tenho sombreado. Pronto. Minha flor já está pronta. Aí eu venho aqui, lavo o pincel e vou agora fazer com essa outra florzinha o contrário. Eu quero fazer o miolo mais escuro e as bordas mais claras. Então, eu vou pintar agora de rosa. Então, sujo na tinta rosa, sempre a mesma coisa, tirando o meu excesso, bato, tiro o excesso para que saia qualquer tinta a mais. Inicio pelo miolo da minha flor, vou batendo no miolo e suavemente eu bato em volta da minha flor, para que tenha um efeito mais suave em volta e o miolo ligeiramente mais escuro. Jogo aqui uma batidinha para tirar o limite, né? Para ficar só um sombreado. E aí eu tenho o efeito contrário dessa flor. Agora, nessa tulipa, eu vou pintar de duas cores. Então, eu vou pegar um marronzinho, um laranja queimado, tiro o excesso. Isso é regra, né? Sempre tirar o excesso. Eu quero por fora. Aqui eu vou colocar meu papelzinho para limitar a minha tinta. Então, eu quero por fora mais escuro. E aí, limpo o meu pincel. Pego o amarelo
venho, tiro o excesso e por dentro eu faço um amareladinho. Tem essas cores. Agora, vamos ao vasinho. Olha, esse daqui, o que que eu fiz? Eu bati o laranja embaixo, dei uma pequena sombreadinha com laranja até o limite do meu vasinho e finalizo com amarelo, dando um efeito degradê. Tô quase acabando as folhas. Aqui eu fiz sombreadinha, fiz cheia, só para poder ver a diferença. Vou usar um pouquinho de branco também, até agora não usei o branco. E com branco eu dou algum detalhe nas folhas. Então, essa daqui eu quero que apareça mais o branco. Então, aqui eu vou pintar mais de branco. Agora, essa daqui eu quero que apareça o branco mais na pontinha. Então, eu vou pintar mais na pontinha. Essa eu quero cheia. E essa daqui eu vou bater inteira de uma folhinha. Vocês viram como é fácil utilizar o stencil? É um instrumento muito útil no artesanato, porque não exige risco, facilita, dá rapidez no trabalho, dá perfeição, né, pelos contornos do desenho. E olha só, que graça! Fiz vários tipos só para a gente poder ver algumas das maneiras de utilizar o stencil. Mas lógico que a criatividade não tem limites, né? Sempre há outras maneiras de utilizarmos o stencil. E agora, eu falei com vocês o stencil na madeira. Essa tinta que eu utilizo na madeira, ela pode ser usada em parede também, em gesso, em outros materiais. Aqui no nosso caso, nós utilizaremos na madeira. Bem, o esquema é igual. O que muda no caso da madeira é o instrumento de trabalho. Naquele caso, nós utilizamos um pincel. Nesse caso, eu utilizo uma esponjinha. Por quê? Porque o pincel, ele tem o pelo muito duro para bater na madeira. E nesse momento, eu posso, sem querer, colocar a cerda do pincel por baixo do stencil. É onde fica feio. Então, eu tenho que pegar uma buchinha, sujei de tinta, venho na minha bandejinha, no meu azulejo, bato, tiro todo o meu excesso, certo? Tenho apenas uma esponja suja de tinta e agora eu venho e bato na madeira. Então, vamos lá. Já fiz um lado aqui e agora eu vou fazer outro para vocês verem. Então, vamos lá. Com a mão sempre leve, tomando cuidado de não deixar ultrapassar o limite do stencil, né? Para que não suje a minha caixinha. Então, vamos lá. Enquanto eu pinto as estrelinhas, eu queria dar uma dica para vocês do mousse de maracujá. Se tem um doce que é rápido, que é fácil de fazer, é o mousse de maracujá. Você coloca em uma vasilha
uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma lata de suco de maracujá. Mistura tudo e leva à geladeira. O mousse de maracujá está pronto. Vocês viram como foi rápido tanto a receita do maracujá quanto a pintura do stencil, né? Porque eu já acabei e já dei uma receita para vocês. Olha só. Venho, retiro a fita crepe e pronto. Está pronta a minha decoração. Muito simples, muito rápida e muito prática. Bem, hoje nós vimos a aplicação do stencil. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E não se esqueçam de sorrir sempre com o coração. Até mais!